Fala galera, tudo bem com você? Então vamos aqui fechar o nosso conteúdo da prova, esse é o último assunto que vai aparecer, associação de resistores. Também vou fazer alguns exercícios, alguns exemplos para a gente revisar, tá? O que acontece? Quando você vai trabalhar com resistores, eu tenho a possibilidade de associá-los de duas maneiras. A primeira é a associação em série. O que seria isso? A associação em série com os resistores que eu tenho se encontram no mesmo fio. Repara, 10, 2 e 3 estão em um único fio. Ok? Então, eu tenho isso tudo de resistores. Só que quando você vai trabalhar matematicamente com esses caras, você acaba tendo um problema, que é a resistência equivalente. Como assim? O que seria essa porcaria de resistência equivalente? Cara, nós estamos acostumados a trabalhar em circuitos elétricos com o tal U é igual a R vezes I. Ou seja, você está usando R como apenas um resistor. Você sabe fazer a conta para um resistor. Quando aparece 2, 3, 10, você não sabe mais fazer essa conta. Beleza? Então, para acabar com esse problema, o que a gente tem que fazer? Pô, apareceu aqui 3 resistores, não sei fazer conta com 3. Então, nós transformamos os 3 resistores em um só. E isso é chamado de resistência equivalente. Certo? Então, ó, resistência equivalente. O que você vai dizer? Que a REC, para associação em série, é a soma das resistências R1 mais R2 mais R3. Ou seja, simplesmente você vai somar esses caras, você vai somar esses valores. É só isso. Então, qual seria a resistência equivalente entre 10, 12 e 3? Resistência equivalente é igual a 15 ohms. Acabou. Só que repara, se esse circuito for percorrido por uma corrente, essa corrente elétrica vai passar por aqui, ó, I. Mas se esse circuito é igual ao de cima, a mesma corrente elétrica tem que passar por aqui, I, I, I. A corrente elétrica que passa nesse primeiro resistor, ela não tem opção a não ser passar pelo segundo resistor, que não tem opção a não ser passar pelo terceiro resistor. Então, o que a gente fala? Numa associação em série, os resistores possuem a mesma corrente elétrica. Somente isso. Beleza? Vamos lá, próxima associação, que é a associação em paralelo. Elas têm, a gente fala que essa associação tem os mesmos pontos. Como assim? Ó, vou falar que aqui eu tenho uma resistência de 12 ohms. Essa resistência aqui é de 4 ohms. E essa associação aqui, essa resistência aqui, vai ser, deixa eu ver um valor legal para ela. Você vai ter 6 ohms. Certo? A ideia qual é? Sempre transformar a resistência, esse conjunto de resistores, num único resistor, uma resistência equivalente. Então aqui embaixo está a nossa REC. Beleza? O que você tem que associar? Como é que você vai se lembrar que isso aqui é uma associação em série, em paralelo? Olha só onde é que os caras começam. Concorda que todos os resistores saem desse ponto? Concorda que todos os resistores chegam nesse ponto? Então, eles têm o início e o fim em comum. Sempre que os resistores tiverem o início e o fim em comum, isso é chamado de associação em paralelo. Beleza? Não esquece disso. Sempre que os resistores tiverem o fim e o início em comum, isso é chamado de associação em paralelo. Então, como é que você resolve essa associação em paralelo? Como é que você faz essa conta? Você vai dizer que 1 sobre a REC, lá era só somar. Agora você tem que fazer uma continha um pouquinho mais chata. É 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Beleza? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então, é essa relação aqui que você tem que construir. Tá certo? Então, vamos lá. Porque você também pode fazer o seguinte. Você pode dizer que a resistência equivalente para dois resistores, somente dois, ela é o produto R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, pela soma.
Beleza? Então, se eu tiver só dois resistores, eu vou fazer o produto pela soma e eu vou te mostrar isso. Fica tranquilo. Ó, eu quero descobrir aqui quanto vale então essa resistência equivalente. Eu vou fazer essa conta aqui em cima. Eu sei que vai ficar feia, mas bora lá. Vou ficar junto aqui. Ó, 1 sobre a REC é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 6. Qual seria o MMC desses caras? 1, 3 e 2. Certo? Então você vai ter aqui, ó, que a sua conta vira 1 sobre REC é igual a 1, porque o 1 multiplica 1, 3 multiplica 1, então 3, mais 2 multiplica 1, 2, dividido por 12. Então você tem que 1 sobre a REC é igual a 6 sobre 12. Se 1 sobre a REC é 12 sobre 6, eu vou inverter dos dois lados, vou virar de cabeça para baixo. Aqui onde era 1 sobre REC, agora é REC sobre 1. Onde era 6 sobre 12, agora é 12 sobre 6. Ou seja, 2 ohms. Resolvi a conta. Quanto é que vale essa REC? Resistência equivalente vale 2 ohms. Se eu quiser resolver a mesma conta de uma maneira diferente, ó, de 2 em 2, vou usar primeiro esses dois aqui, ó. Da produto pela soma que eu fiz, 12 vezes 4 sobre 12 mais 4. 12 vezes 4, 48. Dividido por 12 mais 4, 16. 3 ohms. Certo? Então, no lugar desses dois resistores, eu coloquei agora um único resistor, que vale 3 ohms. Então, vou fazer a associação de 3 com 6. Então, vai ficar 3 vezes 6 sobre 3 mais 6. 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. 2 ohms. Eu não sei quanto a você, mas eu prefiro 1000 vezes trabalhar com o segundo método. Eu acho mais simples. Tá? É muito mais rápido de resolver as questões dessa maneira. Então, vamos lá fazendo as observações desse assunto. Dessa associação aqui é mesmos pontos, ou seja, mesmo começo e fim, e eles possuem a mesma tensão. Tá? Resistores associados em paralelo possuem a mesma tensão. Se esse a corrente, imagina que ela veio aqui e chegou no ponto A. Quando ela chega no ponto A, ela encontra 3 caminhos. Então, o que a corrente faz? Ela se divide. Caminho 1 e 1. Caminho 2 e 2. Caminho 3 e 3. Certo? Então, você vai falar que eles possuem correntes diferentes e mesma tensão. E aqui na associação em série, você vai falar que eles têm a mesma corrente e diferentes tensões. Vou fazer aqui um exercício disso, fazer um exemplo. Então, ó. Pensa que isso aqui é um circuito elétrico. Pá. E esses são os meus resistores. 1, 2, 3. O resistor 1 tem resistência de 6 ohms. Resistor 2 tem resistência de 2 ohms. Resistor 3 tem uma resistência de 4 ohms. E a tensão aplicada sobre eles é 24 volts. Certo? Eu quero saber, vamos lá, qual é a corrente elétrica do circuito, o valor da corrente. Eu quero saber qual é a potência desse resistor. Certo? E também quero saber quanto vale a resistência equivalente. Tá? Deixa eu até trocar de ordem aqui. Tá a resistência equivalente em cima. Então você vai falar o seguinte. Primeiro, calcular logo a resistência equivalente. Repara que isso aqui é um único fio. Aqui, 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 aqui. É um fio só. Se é um fio só, isso é uma associação em série. Resistência equivalente vai ser 6 mais 2 mais 4. Resistência equivalente 12 ohms. Certo? Quanto é a corrente? U é igual a REC vezes I. Olha, U, 24. Quanto é a REC? 12 vezes I. Logo, esse I vai ser 24 sobre 12. Problemas, pausa o vídeo, volta até você entender. Beleza? Então, 2 amperes. Já sei qual é a corrente que passa no circuito elétrico.
Eu quero saber aqui qual é a potência desse cara. Então eu vou usar essa fórmula aqui de potência. Potência é igual a RI ao quadrado. Potência é igual, quanto ao R? 4. Quanto ao I? 2 ao quadrado. Logo, essa potência é 4 vezes 4, que vai me dar 16 watts. Beleza? Qualquer problema que você tenha, mais uma vez, fala pra mim, manda pra mim, beleza? Se você tiver com dúvidas no assunto, cara, me manda uma mensagem no Zap, tá de boa. Ou então no Facebook, entra em contato, tá certo? Eu falo para você entrar em contato comigo que é muito mais fácil você entrar em contato comigo do que eu com vocês, porque o número, obviamente, de alunos é muito maior. Então, ficou com dúvida, entre em contato comigo, não tem problema não. Ó, vamos resolver agora essa questão aqui, ó. Sim, Gabriel, essa associação aí é sério ou paralelo? As duas coisas. Por quê? Vou botar até um resistor aqui. Ó, a tensão aplicada, vou escolher logo a resistência, que é mais fácil escolher a tensão depois. Então essa resistência aqui vai ser 5 ohms. Essa resistência vai ser 12. Esse cara vai ser 4. E esse cara vai ser 6. Esse cara vai ser 6. E esse aqui vai ser 3. Beleza? Então essa resistência aqui vai ser a tensão vai ser de 27 volts. O que eu quero saber dessa questão? Eu quero saber quanto é a corrente. Quanto é? Geralmente o problema indica, resistor 1, 2, 3, essas coisas. Eu vou marcar os pontos A, B, C, D. Então, quero saber quanto é a corrente. Eu quero saber quanto é a tensão entre B e C. E vamos lá, vai ser só isso por enquanto. O que a gente vai falar aqui? Primeiro, para descobrir a corrente, eu preciso saber quanto vale a resistência equivalente. Só que essa conta aqui, eu já fiz lá no exemplo anterior. Volta o vídeo que você vai ver. 6, 4 e 6, 12, 4 e 6 vai me dar 2 amperes. Ou 2 ohms, desculpa. Agora, 6 e 3, vou fazer aqui, são dois resistores? 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. Ou seja, 18 sobre 9, 2 ohms também. Então, eu tenho aqui, na verdade, agora 3 resistores. Um de 5 ohms, um de 2 ohms e um de 2 ohms. Certo? Logo, quanto vale a resistência equivalente? REC vai ser 5 mais 2 mais 2. Logo, essa REC é igual a 9 ohms. Eu transformei esses 2 em um único resistor, transformei esses 3 em um único resistor que está em série com esse cara, porque isso aqui virou um fio só, tá certo? Então vai ser U é igual a REC vezes I. U, 27. REC, 9. I, não sei. Então, I vai ser 27 sobre 9, que são 3 amperes. Então, já descobri duas coisas. A REC e quanto vale a corrente. Vamos descobrir, então, quanto é DDP entre B e C. O que eu falei aqui? Esses caras... Opa, B e C? É D e C. D e C. Esses caras aqui estão entre os pontos D e C. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu não sei que eles dois juntos valem isso. E a corrente que sai da fonte de tensão, presta muita atenção. Isso aqui agora virou um fio só. A corrente que sai da fonte de tensão passa por todo mundo. Essa corrente, inclusive, passa por esse resistor de 2 ohms. Então, a tensão de D para C vai ser 2, porque entre D e C a resistência equivalente vale 2, vezes a corrente que vale 3. Por isso, 6 volts. Certo? Mais uma vez, lembrando, qualquer problema que você tenha sobre esse assunto, entre em contato comigo, eu vou te ajudar. Show de bola? Então, galera, é isso.
Um forte abraço para você, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.